Nesse vídeo nós vamos apresentar uma nova fonte de bancada. Uma fonte de 60 volts, 18 amperes. Uma fonte bastante sofisticada, mas que tem um preço também não tão barato como uma fonte comum, mas não caro para tudo aquilo que ela faz. É uma fonte que tem um custo-benefício interessante. Então a gente vai conhecer ela na seguinte ordem. Primeiro a gente inicia com a montagem dela, porque essa fonte é vendida em kits. Ou seja, ela vem com regulador de tensão, fonte propriamente dita, uma fonte chaveada e o case, né? o gabinete dela. Eu posso comprar elas de forma independente, isso é bastante interessante. Eu optei por comprar a fonte e o gabinete da própria marca, porque eu achei que ficaria mais interessante se ela viesse completa, fechadinha, direto. Mas eu posso comprar só o regulador de tensão RD6018 e acoplar, por exemplo, um transformador atrás. Eu posso criar a minha própria case. Então essa é uma das vantagens de trazer o kit. Já fazendo um disclaimer agora, eu optei pela fonte que vem no kit da RD6018, mas ela é uma fonte de 11 amperes e meio e não de 18 amperes, como deveria ser. A fabricante não tem um case e uma fonte de 18 amperes. Então eu tinha duas opções: ou ligar ela numa outra fonte e montar o meu próprio case, ou adquirir a da versão menor, que é a de 12 amperes, que na verdade são 11,5, de 720 watts, de vez 1080 watts, e montar ela com essa fonte menor, ficando aí aquém de tudo que ela pode oferecer. Eu optei por usar a de 12 amperes, na verdade 11,5, para poder ficar com o kit bonito. A montagem só exige uma chave Phillips e 30 minutos, se feito com cautela. Em primeiro lugar, teste se o regulador RD6018 liga e está funcionando. Para isso podes ligar qualquer fonte com mais de 12 volts no conector verde atrás do painel. Após esse passo, abra a caixa e coloque os plugs de entrada de energia e interruptor principal. Prenda também a saída do sensor de temperatura externo. Agora coloque a fonte chaveada. Como disse, estou usando a fonte e o case originais, e o máximo até o momento, em dezembro de 2020, é de 720 watts, ou seja 65 volts por 11,5 amperes. Mas você pode optar por fontes de até 18 amperes. Aparafuse a fonte pelo lado inferior do gabinete. Agora vamos ligar os fios. Ligue o fio verde, o terra, no pino central da entrada de energia e na fonte, em sua entrada correspondente. Ligue o marrom, saindo da entrada de energia no pino identificado como fase, e ligando no interruptor. Atenção! Este fio tem um lado correto. Veja que o pino do interruptor é mais grosso que o da entrada de energia. Ligue o outro fio marrom, entre o interruptor e a fonte, na posição fase. Finalmente ligue o fio azul, na entrada de energia e na fonte, na conexão neutro. Agora faça o teste ligando a fonte. E com um multímetro verifique se a saída da fonte está em 65 volts. Caso não esteja, regule a fonte através do trímpot ao lado do LED verde, até chegar nesta medida. Faça isso com cautela. Desligue tudo e coloque na parte inferior os suportes de borracha. E vamos à montagem do restante do equipamento. Coloque a bateria. Isso é opcional, mas serve para manter o relógio e as configurações de memória. Coloque também a placa do Wi-Fi. Isso também é opcional. Por fim, retire o pino verde e conecte nele os dois fios vermelhos na posição positivo e os dois fios pretos na posição negativo. Olhe a indicação na placa do regulador de tensão. Agora ligue esses 4 fios na fonte, sendo o preto na posição indicada comum e o vermelho na posição indicada positivo. Conecte o regulador de tensão no gabinete, ligando o conector verde e o cabo do sensor de temperatura externo. Agora é testar e se tudo deu certo. E fechar a tampa. Bom uso! Então vamos agora ao funcionamento dela. Ela tem uma chave atrás, um interruptor atrás, que a gente viu na montagem. Então, ligando ele já está aqui em standby. Lembrem-se que sempre que eu ligo esse botão, ele já entra ligado.
No caso, eu já tinha ligado anteriormente e agora está em standby. Então eu vou ligar a minha fonte Raiden RD6018. E aí ele já me traz a configuração básica nessa tela. Vou deixar aí um descritivo aí da tela, lembrar depois na edição, para ver o que significa cada um desses itens, mas eles são bastante simples, né? Eu tenho as minhas saídas, 0 volts, 0 amperes, 0 watts. Na direita aqui eu tenho a minha entrada input, tenho a saída que está configurada, 60 volts, 1 ampere, e tenho onde está a minha margem de segurança, onde ele faz o desligamento por segurança, 62 volts, 18.2 amperes. E aqui ele está me trazendo a temperatura. Eu estou com o meu cabo de temperatura desligado, ele pode ser ligado opcionalmente, eu estou com ele desligado, ele não está me trazendo a temperatura. Tá? O termopar ele pode ser ligado ou desligado individualmente. Diferente aqui da RD 6006, que eu saio com o termopar de dentro. Aqui na RD 6018 eu tenho um conector de termopar, eu ligo quando eu quiser. Eu uso normalmente essa temperatura para quando eu carrego baterias, poder monitorar a temperatura da bateria. Mas vamos lá. Então eu vou definir agora minha saída, minha tensão de saída. Então, bem simples, tensão é o V, né? De voltagem, né? Então, de volts. Então, seleciono o V e digito a tensão que eu quero. Digamos que eu quero 12 volts, digito 12, Enter. A minha saída está definida em 12 volts. Quero definir minha corrente, aperto a corrente, defino 2 amperes, Enter. Então eu estou com ela definida agora em 12 volts, 2 amperes. Eu saindo, eu ativei ela, 12 volts, 0 amperes. Por quê? Porque eu não tenho carga aqui, eu estou sem nenhuma carga. Desligo a saída, volta a 0. Veja que aqui a gente tem uma questão da fonte, né? Ela tem uma subida e descida um pouco lenta, porque ela tem uma quantidade de capacitores razoável. Até para sua potência ela precisa ter mais capacitores para ter um ripple menor. Então aqui eu defino tensão e corrente. Ou eu posso definir também através do botão. Então eu posso definir o V7, posiciono onde eu quero e giro o botão. E aí eu vou colocar a potência que eu quero. 12 volts e meio. É claro que digitando é muito mais rápido, né? Aperto o V7, já está configurado. Temos a memória, como é que ela funciona? Primeiro eu vou configurar a tensão e a corrente que eu quero. Por exemplo, eu quero 12 volts por 3 amperes. Enter. Definir a tensão e a corrente, vou em memória 1. Pergunta, você quer realmente gravar? Gravo. Então agora a minha memória 1, ela sabe que é 12 volts, 3 amperes. Agora eu vou querer outra tensão, 5 volts com apenas 1 ampere. Então vou em memória 2. Quer gravar na memória 2, Enter. E assim eu posso fazer para as 9 memórias. Quando eu quiser usar, vejam que eu tenho na parte de cima do botão o número da memória, basta eu apertar o Shift 1. Quer voltar então para 12 volts? Voltei, está lá 12 volts 3 amperes. Eu achei essa uma das grandes funcionalidades. E aqui eu posso deixar definido essas 9 tensões e correntes. E aí eu acesso rapidamente cada uma delas. O Shift também funciona para acessar as outras coisas em cima. Então, por exemplo, o menu. Então aqui eu tenho um menu de opções onde eu vou configurar tudo que eu quero. Se eu quero bip, se eu quero que apareça o logo no início. A língua, eu tenho alemão, francês e inglês. Backlight. Data e hora, já vamos arrumar a data e hora. Sim, são domingo de noite eu estou fazendo vídeo aqui. É isso aí. Aperto o botão. Já configurei o que eu queria. Outra coisa interessante que eu tenho aqui nos menus, eu tenho quatro menus, né? O segundo é como é que eu quero que apareça. Eu posso selecionar
a visualização em ondas, que vai ficar tipo um osciloscópio, né? Vou dar um enter aqui, volto. E aí ele me mostra dessa forma, a minha saída, o output, né, saída definida, o meu output, e ele vai mostrar uma linha com a tensão de saída. Então, tá ligado lá, 12 volts, ele me mostra a subida, digamos que eu vá para a memória 2. Ele desce para 5 volts, e ele vai mostrando. Em termos de gráfico, é claro que ele não tem a velocidade de um osciloscópio, mas já nos dá uma visão bem interessante. No menu ainda, eu tenho um menu que eu posso configurar rapidamente as 9 memórias. Então, intenção, corrente e proteção das 9 memórias. E por último, uma explicação. O firmware que nós estamos é no versão 1.33. A documentação que tem na página hoje é do 1.30. Mas tudo bem, a mudança é mínima. Não vi nada de muito diferente. Estou com uma temperatura de 28 graus. Lá em cima, a hora e data. Então, de uma forma básica, a gente já viu o funcionamento dele. Vamos começar a fazer alguns testes de utilização deste equipamento. Ele não vem com cabos banana para utilização. Então, isso vocês têm que adquirir separadamente ou usar de algum outro equipamento, como é o que eu estou fazendo aqui agora. Ele tem a opção de girar para colocar um fio direto ou um conector. São muito bons os conectores. O único detalhe, vejam que aqui no meio nós temos um conector verde. Esse verde normalmente é um terra. E aqui não é o caso, tá? Então cuidado, esse verde aqui é a saída positiva de uma carga de bateria, então é usado para carregar a bateria. Sim, ele tem a opção de carregar a bateria, quando chega no limite da bateria ele se desliga, então ele permite uma carga controlada de baterias, qualquer tipo de bateria. Muito legal, mas o verde, né, atrapalha um pouco a lógica. Vamos começar ligando coisas básicas, tá? Então, eu vou começar com um cooler de 12 volts, 600 mA. Então eu vou selecionar aqui 12 volts e vou deixar 1 ampere como limite, ok, vou sair. Nem é 600, é 400 miliamperes. Então ele está mostrando 12 volts, 400 miliamperes. Ó, nenhuma dificuldade, ainda bem, né? Porque é tão abaixo daquilo que a gente espera, mas era só para testar o funcionamento, que ele é bastante rápido. Já nele ele mostra que a gente tem uma queda lenta por causa dos capacitores, como eu falei. Ele não tem uma queda instantânea quando a carga não é muito alta. Então só o cuidado disso, não tem maiores problemas, mas às vezes pode ter, dependendo do circuito. Vamos para a nossa lâmpada, também de 12 volts e também de 400 ou 500 miliamperes. Então tá aí, 12 volts, 400 miliamperes. Também nenhuma dificuldade. Não tem muita graça testar isso, né? Vamos agora para alguma coisa maior, que puxe um pouco mais. Vamos botar a lâmpada de halogênio, que trabalha com algo em torno de 3,5 amperes. 12 volts também. Só que eu estou limitando a 1 ampere. Então inicialmente vamos colocar os 4 amperes dela e ver como é que ela sai. Então tá lá, ó, sem problema nenhum, 12 volts, 3,63, 43 watts. Vocês vejam que ela tem uma pequena queda depois da estabilização inicial. Agora eu vou fazer a mesma coisa, mas eu vou cortar a corrente. Nós vamos botar 2 amperes de corrente. E aí com isso ele vai entrar em proteção. Vamos ver se a proteção dele é estável ou a proteção dele derruba a tensão. Normalmente esses equipamentos derrubam a tensão, mas vamos ver como é que esse aqui reage.
Exatamente. Ele mantém os 2 amperes, mas ele joga lá para baixo a tensão. O equipamento pede mais, mas ele não dá. Então ele baixa a tensão para fixar nos 2 amperes, já que eu tenho uma resistência só. Deixar 12 amperes, né? Então vejam que é uma fontezinha muito fácil de usar e tem essa tela com gráfico muito interessante. Inclusive vai ser essa que eu vou usar, eu acho, sempre. Muito direto, muito fácil. Bom, ele tem outras funcionalidades que nós vamos ver agora. Uma delas é ligar ele no celular ou ligar ele no computador. Ligando ele no computador, vocês têm a opção de fazer atualização de firmware e fazer a operação tranquilamente. E também pode ligar no celular. E no celular, vocês ligam eles através da rede Wi-Fi. Ele precisa estar no mesmo roteador, ou seja, eu não consigo fazer isso via 3G, por exemplo. Eu preciso estar no roteador com uma rede Wi-Fi. Eu vou conectar ele nesse roteador Wi-Fi e vou conectar o meu celular no roteador Wi-Fi. O celular vai passar para ele todas as informações necessárias para ele conseguir se conectar. Então vamos começar a fazer os testes da integração com o computador. Então basta ligar o cabo USB, instalar o software e vamos ligar para ver o que acontece. E agora eu vou conectar. Ele está conectando e conectou. O que ele está me informando? Que a versão que eu estou usando é 1.33 e já tem a versão 1.34. Se eu quero atualizar. Então vou atualizar. Então eu estou indicando aqui que eu estou com uma saída. E agora eu estou na última versão. E aí agora eu posso usar o PC normalmente. Então, como já vi em outras fontes, basicamente eu posso conectar e desconectar ele. Então conectei, estou acessando ele agora. Está conectado. E eu posso ligar, por exemplo, e desligar ele por aqui, né? Vai ligar a lâmpada lá. Então vejo que ele mostra ali no gráfico, né, a corrente e a tensão. Tensão em verde, né, vai lá nos 12 volts, e a corrente em azul. Ligo de novo. A gente pode até analisar os gráficos, né? A gente vê como ele tem uma demora na queda da corrente. E essa pequena demora, eu vejo que a tensão ela cai depois, né? Vai cair a corrente, esvazia os capacitores, a tensão derruba. Interessante, né? Bom, e depois eu posso fazer funções avançadas, ele vai me trazendo tempo a tempo, toda a execução. E aí tudo que a gente já conhece, né? Então eu posso setar a tensão por aqui, então eu vou descer ela para 10 volts. Vou botar a minha corrente em 5 volts no máximo. Então eu fiz a alteração no PC, automaticamente ele mudou aqui na fonte também. Então se eu ligar, a lâmpada já não vai ficar tão forte. E agora eu estou limitando a 10 volts. E a gente vê ali no gráfico a mesma coisa. Aqui tem outras coisas, posso arrumar o brilho da tela. Mas tem uma outra coisa interessante também, eu posso mudar o logo. Então ao invés de eu usar o logo do fabricante, eu posso usar o meu. Terminou, vai reiniciar e veja como ele já reiniciou assim. Vou desligar e ligar para a gente ver. Desliguei e ligo. Já vem com o logo. Uma brincadeirinha, mas legal, né? Essa telinha de 2.40 polegadas, né? Melhor que a de 1.44 que a gente viu na outra fonte. Mas ela é bastante colorida, é muito fácil de ler, mesmo as letrinhas miúdas é muito fácil de ler, mesmo eu que uso óculos e tudo. Muito fácil.
Mas, do meu ponto de vista, não precisava ser tão colorido assim. Mas ela coloca bastante informação na tela, né? Então é interessante. Então esse é o uso no PC. Acho que um uso bastante interessante para poder monitorar, para poder guardar e até para poder gravar a ação. Então eu posso ir testando e gravando e enxergando isso no PC de vez na fonte. Para terminar, os nossos pontos positivos e pontos negativos, né? Então acho que é uma fonte muito legal. Acho que ficou bonita na minha bancada. Ficaram, né? Porque eu estou falando aí da 6006 que eu instalei e a 6018, mas a nossa análise é da 6018. O acabamento deles é primoroso. Na própria caixinha abrindo, tu vê todo o cuidado que eles têm, todo o cabeamento, todos os plugs, todos os conectores, tudo do tamanho perfeito, com os parafusos perfeitos, com os encaixes perfeitos. Então a gente vê que é um produto que foi tentado ser o melhor possível. Abrir ele ou abrir um iPhone, a experiência é a mesma, em termos de qualidade, de acabamento. É impressionante o nível que eles conseguiram trazer para esse produto. Então, em termos assim de qualidade, não tem realmente o que falar. E aí eu falo de qualidade tanto da embalagem, de como ele vem, como da própria placa, né? A gente analisando a placa, tu vê que eles mandam um fusível sobressalente SMD, que a placa possui um encaixe para um fusível sobressalente enquanto tu não troca o principal. Então tem umas coisas bem interessantes e preocupadas em entregar um produto de qualidade. A própria opcionalidade de ter Wi-Fi ou não com o encaixe certinho na placa é bem legal. Uma fonte poderosa, ela tem o seu custo, mas se a gente pensar no regulador DC somente, ele não é tão caro pelo que ele oferece. Então ele tem um custo sim mais alto, mas tem um custo-benefício interessante. Também acho que um ponto positivo é a facilidade de uso, então é muito fácil de operar ele, muito tranquilo, muito transparente, a parte gráfica da tela é muito boa. A conexão com o PC e a conexão com o celular são outros pontos muito positivos. Lhe dá uma vantagem em termos de análise de informação muito legal, permite registrar isso para uma avaliação posterior. Então acho que esses são os maiores pontos positivos e a capacidade nela, né? 60 volts, 18 amperes. Apesar de que daí eu entro nos pontos negativos, né? Acho que o primeiro ponto negativo que mais me incomodou foi essa fonte não possuir uma fonte de fábrica, um case de fábrica para os 18 amperes. Ele só possui o case de fábrica e a fonte de fábrica de 12 amperes. E na verdade não 12, né? 11.5. Isso me incomodou um pouco, mas eu acabei optando por comprar a fonte de 11.5 amperes, né, de 720 watts, de vez uma que me suportasse a 1000 watts, porque eu queria ter um case fechadinho, bonito, e eu não queria construir o meu case. Mas ela traz essa facilidade. Por ser um kit, aí a gente entra em outro assunto, né? Ela é um kit de montagem onde eu tenho 3 peças. Eu tenho a fonte, eu tenho o case e eu tenho o regulador de tensão. O regulador de tensão é a grande estrela do show e eu posso usar eles ligado em outras coisas, como por exemplo um transformador. Eu tenho aqui, por exemplo, em casa um transformador de 15 volts, 50 volts, 15 amperes. Eu poderia tranquilamente usar ele como uma entrada para esse regulador de tensão e eu não precisaria comprar uma fonte chaveada. Então essa é uma vantagem do kit, mas uma desvantagem também, porque ao mesmo tempo que eu tenho essa possibilidade de usar outras peças, eu acabo gerando aquele problema de ter 2 fontes chaveadas em cascata que eu não precisaria ter se eu tivesse tudo isso num componente só. Isso certamente me reduziria preço e isso me traria uma qualidade melhor de sinal. Mas a opção aqui é uma fonte em kit, né, onde eu tenho 3 partes. Acho o case dele bastante caro, né, nós estamos falando hoje alguma coisa em torno de R$200, mas se a gente olhar todos os componentes, nós vamos ver que nós estamos mais ou menos aí em $150, é mais ou menos o que custa essa fonte para construir ela com as 3 etapas. Mas de novo, com os 12 amperes, na verdade 11.5 amperes. Isso realmente tem me incomodado de não ser o 18 amperes. Poderia ter comprado uma fonte de 20 amperes, né, 60 por 20. Aí eles já não suportam nessa case, eu teria que construir uma case. Então, por enquanto eu vou ficar com essa mesmo. Outro ponto negativo é o barulho da fonte, né? Uma fonte bastante barulhenta, a fonte chaveada, né, que vai interno, é bastante barulhenta, e aí tanto na 6006 quanto na 6018, então são fontes barulhentas. Se eu comparo com outras fontes de bancada que eu tenho, ela é mais barulhenta que as outras. Mesmo a 6018 tendo inteligência na questão do cooler, não é uma inteligência muito inteligente, e realmente ela faz bastante barulho.
incomoda. Mesmo em standby. Eu estando com a fonte standby, ela frequentemente acaba ligando o cooler da fonte interna. E isso é chato, né? Às vezes a gente está num silêncio, está pensando, daqui a pouco liga aquele barulho do cooler. Não gostei realmente dessa questão do barulho. Em standby ela não deveria ligar. Mas de novo, né? Por serem equipamentos independentes, um não consegue necessariamente gerenciar o outro. E por último, como ponto negativo, a gente tem ali o plug verde de carregamento de bateria, né? Onde normalmente nas fontes tu tem um terra, ele tem ali um carregador de bateria da cor verde. Isso eu acho um erro ruim numa fonte que tem um acabamento destes. Ainda não fiz testes mais confiáveis, com mais carga, isso quem sabe num próximo vídeo. Mas ela tem sim um pouco de ruído na sua saída, coisas mínimas, isso a gente pode ver em outros testes que eles apresentam, mas ela tem um ruído que pode incomodar alguns. Então pessoal, era isso, essa foi quase um hands-on, né? Uma montagem, um review, um hands-on da fonte Raiden 6018, que agora incorporado na minha bancada ficou muito bonita, junto com a 6006. Foi aí meu 13º, mas valeu a pena. Acho que minha bancada ficou mais rica. Não que eu precisasse de mais fontes de bancada, né? Porque o que eu mais tenho aqui são fontes de bancada. Mas a gente está aqui para testar, brincar, se divertir e aprender. Era isso e valeu!